Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui no escritório da advogada Dara Weinmann, ela que é especialista em direito agrário. Muito obrigada por nos receber aqui no escritório. Obrigada, Gabriela. Obrigada, TV Cachoeira, pelo convite, né? E por mais uma vez poder trazer informações esclarecedoras aí para o produtor rural que está tão carente nesse momento, nessa crise que nós estamos enfrentando, que é essa grave estiagem, né? Grave estiagem, né? E agora a questão é como pagar estas dívidas. A gente tem a liberação de alguns recursos de parte do governo federal, governo estadual ainda nada, tanto que diversas entidades estão aí na luta, fazendo inclusive protestos, né? A gente teve a questão da sinalização do governo federal, da liberação aí de 1 bilhão, 200 milhões de reais, mas aí não é para todo mundo. Não, infelizmente, essa medida provisória ela ainda está em tramitação na Câmara, ela não foi concluído o seu texto na íntegra ainda, depende de uma aprovação, mas aí já existe a liberação desse recurso limitado. Por que a gente diz limitado? Porque ele só abrange aqueles agricultores que estão inseridos no programa PRONAF, da agricultura familiar, ou seja, os pequenos produtores rurais. Para os médios e grandes não veio nenhuma solução ainda para o problema deles em relação à estiagem e às perdas. E esses pequenos produtores, eles também não têm uma solução para as dívidas existentes fora do sistema oficial de crédito rural. Isso vai garantir para eles um abatimento dessas dívidas em um percentual de 58,5%. É um percentual muito bom, um abatimento muito bom, mas às vezes o produtor não tem nem para pagar o saldo. Vai ficar ali aquele saldo de 40% ainda para ele pagar e ele não vai ter condições de pagar. O que é exigível em crédito rural? O pagamento dessas dívidas tem que estar obrigatoriamente vinculado à rentabilidade. Se eu obtive renda, eu pago dívidas de crédito rural. Se eu não obtive de rendas, a regra é prorrogar essas dívidas para o momento em que o produtor tiver novamente rendas e de acordo com a capacidade de pagamento dele. Estamos aguardando para o sul do país uma resolução do Banco Central. Foi publicada neste mês passado uma resolução que abrangeu todos os outros estados que sofreram com excesso de chuva. Então, concedendo a esses produtores crédito para pagar as dívidas fora do sistema de crédito rural, mas também prorrogações para aquelas dívidas existentes dentro do sistema oficial de crédito rural. Quando a gente diz isso, é aquelas dentro de banco, que é crédito, e aquelas dívidas que o produtor tem com uma cooperativa, com uma cerealista, que muitos deles hoje se financiam fora do sistema por muitas vezes terem tido essas dificuldades e as instituições financeiras não concederem a ele o direito à prorrogação. Então, se espera que deva ser publicado entre essa próxima semana e até o final do mês uma resolução que irá incluir os produtores rurais do sul do país que sofreram com a estiagem. E essa resolução vai trazer soluções, se espera, né, que seja no mesmos moldes que foi da anterior, que abrangeu os que sofreram por excesso de chuva, que seja nesse mesmo molde, concedendo recursos para eles conseguir pagar as dívidas fora do sistema e também a prorrogação em prazos razoáveis para aqueles que também não conseguiram colher. Para a gente trazer um exemplo prático, que eu acho que é interessante, você falou ali da questão de que teve renda, consegue pagar parte de, ou aí se não teve nenhum tipo de renda, ou seja, não colheu nada por hectare, aí sim prorroga o valor total da dívida. Exato. O que acontece? A dívida do crédito rural, ela é uma dívida de destinação para a atividade, né? E ela está vinculada com a rentabilidade obtida, porque o objetivo desse Instituto do Crédito Rural é manutenção da atividade agropecuária, não pagar dívidas de banco. O dinheiro de crédito rural, ele em momento nenhum, em hipótese alguma, pode ser usado para pagamento de dívidas que existem junto a instituições financeiras. Se paga dívidas de crédito rural com renda da atividade agropecuária. Se o produtor perdeu tudo, aquele título não pode ser exigido, ou seja, ele não pode ser executado pela instituição financeira. O produtor não pode sofrer efeitos de uma mora, ou seja, de um atraso de um pagamento, ter seu nome inscrito no SPC, no Serasa, ter limitado o seu direito a crédito. Por quê? Porque a garantia que se busca é a manutenção da atividade.
não obtive renda, concede-se o direito à prorrogação. E cada produtor rural vai ter prazos de prorrogação diferentes. Por quê? Porque o Instituto do Crédito Rural, ele vincula o direito a perdas com a prorrogação e o direito ao prazo dessa prorrogação com a real capacidade de pagamento de cada produtor rural. Então, cada caso deve ser analisado isoladamente pelas agências fornecedoras de crédito, sejam elas o sistema financeiro oficial ou fora deles. Porque se eu não tenho renda, como eu vou pagar, né? E apesar desse desconto, tem ainda a preocupação de parte de todos, na verdade, os produtores, com a questão do aumento dos juros. É possível, nesse momento da renegociação, aumentar daqui a pouco, dobrar ou até mesmo triplicar o valor desse juros? Esse é um cuidado que os produtores têm, que muitas vezes, né, eles preocupados com o anseio de tomar recurso para a próxima safra já, buscam as instituições financeiras e renegociam as dívidas. Renegociar dívidas é diferente do direito que ele tem a prorrogar. Para prorrogar, ele vai precisar comprovar essas perdas efetivas. Isso concede para ele o alongamento da dívida nas mesmas condições inicialmente pactuadas, ou seja, se eu firmei uma cédula de crédito rural para um custeio a juros de 6%, eu irei prorrogá-la com os mesmos encargos pactuados inicialmente. Ufa! Agora, renegociar, o que acontece? Muitas instituições, né, se valem dessa prática que a gente diz que é ilegal e é uma prática ilegal, em vez de conceder a prorrogação, renegocia as dívidas do produtor rural e altera, assim, prazos, encargos, né, aí inclui os juros, que antes era 6%, passa a 12%. E o que se falar de juros no momento também em que a Selic está lá na altura que a nossa inflação, nós estamos tendo a oscilação do câmbio diário, né? É um dólar alto, agora o dólar baixo, isso influencia também na aquisição de insumos. Hoje o produtor rural vai precisar de muito mais sacas para pagar um pacote tecnológico, como a gente diz assim, para poder produzir os custos, né? Ter os custos daquela produção. Então tem que ser analisado todas essas formas de mercado, mas principalmente é um direito assegurado, gente, por uma súmula do STJ, pelo Conselho Monetário Nacional, por leis especiais, é o direito à prorrogação. Comprovadas perdas, mediante a instituição financeira deverá prorrogar o débito daquele produtor rural de acordo com a sua real capacidade de pagamento. Preocupação que eu acredito que é da maioria também da nossa audiência é que essa questão aí toda que a gente está falando é para agricultores familiares e os demais, porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul o prejuízo por conta da estiagem está aí na casa dos 33 bilhões de reais, ou seja, a estimativa que esse valor é capaz ainda de aumentar após a conclusão da colheita. E com certeza ele vai aumentar, né, porque não foi ter finalizado a colheita no Rio Grande do Sul, e os números que muitos produtores nos passam em relação às perdas, a quantidade de sacas que estão produzindo por hectares são absurdos, produtores colhendo aí que nem a gente comentou anteriormente, sequer compensa colocar a máquina que é para colher, dando 3 sacas por hectare. Se sabia que ia ser baixa, mas quando coloca muitas vezes a máquina aí o susto é muito maior. Então, é o que eu disse anteriormente, a questão da Banco Central vai publicar uma resolução onde vai englobar os demais produtores que sofreram perdas, independente da cultura, aquele produtor de arroz, aquele produtor de soja, desde que efetivamente comprovado os laudos. Então já vá preparando essa documentação, peça para o técnico que acompanha, né, aquela unidade produtiva que faça os laudos, que indique lá a expectativa de produção, quanto foi o total em perdas, para que a gente possa efetivamente instruir um pedido de prorrogação. E assim, ó, a legislação diz, os pedidos de prorrogações devem ser feitos até a data do vencimento da operação. Não esperar vencer para depois tomar uma medida, tá? Então, buscar sempre, de forma preventiva, reunir essas documentações e fazer o pedido junto à instituição financeira. Momento esse agora é de pensar também, colheita agora, mas a gente tem a próxima safra. A boa notícia é aquilo,
prorroga, renegocia, mas não fica impedido de tomar um novo crédito para a próxima safra. Por isso que essas medidas devem ser tomadas antes mesmo do vencimento das dívidas, para que ele não tenha essas constrições, esses impedimentos na hora de acessar novamente o crédito, porque a gente está pagando uma safra, mas já pensando na outra, né? Realmente tem produtores assim que a situação, eles dizem, é mais fácil abandonar. E a gente não pode, e não é esse o objetivo das políticas agrícolas brasileiras, é garantir a manutenção da atividade, é garantir aquele homem, aquela mulher que eles permaneçam no campo produzindo, porque a demanda por alimentos é cada vez maior. Então a gente tem que proteger essas pessoas, então tem que assegurar os direitos dele, garantindo sim que ele prorrogue as dívidas quando ele não tem renda, mas principalmente que seja concedido crédito para ele se manter na atividade. Mas que está cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil, né? Ô, Dara, tenho que encerrar. Bom, a gente teria assunto para a tarde toda aqui. Agradeço mais uma vez todos os esclarecimentos, agradeço ter nos recebido aqui também. Muito, muito obrigada. Um ótimo papo sempre. Obrigada, Gabi. Vocês aqui, a casa é de vocês, estamos sempre de portas abertas, sempre para esclarecer o produtor rural aí. E muito obrigada. Tá bom. Me alonguei aqui, mas como eu falei, né? Tinha assunto para a tarde toda, então. Bom, Daniel, conversei com a Dara Weinmann, ela que é advogada, é especialista em direito agrário, é professora também, né? Sobre esse tema aí tão relevante e desesperador para os produtores aqui do Rio Grande do Sul. Volto com você.